E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a introduzir um novo conceito e uma nova notação. O nosso novo conceito é da antiderivada de uma função. Bom, a gente pode chamar a antiderivada de gzão de x. A nossa antiderivada da função g de x dx, ok? O que essa antiderivada ela representa? Ela representa o seguinte: isso aqui é verdade se se a nossa derivada da gzão for igual a gzinha. Ou também a diferencial da gzão for igual a gzinho de x vezes a diferencial da x. Que é uma das notações em diferencial, né? Então existe uma série de coisas que a gente tem que notar, né, sobre essa definição. A gente incluiu a diferencial dx e também incluiu um símbolo chamado integral. Isso aqui é o símbolo de integral. Ok? É um outro nome para a antiderivada de g é a integral indefinida da gzinha. Um outro nome para a nossa gzão. E mais para frente a gente vai ver por que a gente trata essa integral como integral indefinida. Tá? Se a nossa gzão de x é a antiderivada da gzinha, a consequência é que ela é uma família de funções, ela não é apenas uma função, é uma família de funções que, se derivarmos, a gente obtém a nossa gzinha. E para encontrar as antiderivadas da função gzinha, a gente precisa encontrar a função cuja derivada é gzinha. Tá bom? Na prática, encontrar antiderivadas não é tão simples quanto encontrar derivadas. Mas a gente pode integrar muitas coisas, muitas coisas ainda dentro do nosso escopo. Existem regras gerais. Então eu quero começar com alguns exemplos. Tá? O meu primeiro exemplo é a função seno de x. Tá? Isso daqui, vou pôr a minha gzinha aqui, é a seno de x. Tá? Essa é a função cuja derivada é seno de x. Né? Essa é a ideia, eu quero descobrir a antiderivada. Então, qual que é a função cuja derivada é seno de x? Bom, a derivada de menos cosseno de x é seno de x. Né? Então, a gente pode tentar implicar que a g de x é menos cosseno de x. Né? Só que tem um problema. Se eu quiser adicionar aqui, por exemplo, mais 7, eu posso. Né? Eu posso porque a derivada de 7 é 0. Então, se eu derivar essa função, eu ainda tenho seno de x. O mesmo vale para praticamente qualquer constante real. Então,
a antiderivada, como é uma família de funções, ela é uma família das funções menos cosseno de x mais uma constante, né? E essa constante ela é um número real, né? Real. Então, isso é a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar. A antiderivada não expressa uma função, ela expressa uma família de funções cuja a derivada a gente conhece. Tá? Agora, eu quero dar um outro exemplo. Né? Eu quero falar sobre a função se a minha gzinha de x, se a minha gzinha de x for x elevado a a. Tá? Que função cuja derivada da x elevado a a? A gente sabe, né, usar a ideia de diferenciais, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar a diferencial da função x elevado a mais 1, ok? E a diferencial dessa função é o quê? Aplicando a regra da cadeia, isso aqui é igual a a mais 1 vezes x elevado a a vezes a diferencial de x, certo? Então, a gente pode concluir, né, que a minha diferencial de x elevado a a mais 1, isso aqui sobre a mais 1, isso vai dar x elevado a dx. Né? Portanto, a nossa antiderivada nos permite observar que x elevado a a mais 1 dividido por a mais 1 mais uma constante é a nossa integral de x a a vezes dx. Ok? Eu basicamente usei a notação de diferenciais, que a gente já viu, né? Como é que ela funciona, para aplicar a regra da cadeia para essa função a mais 1 e descobri que eu consigo encontrar uma dependência, né, de x elevado a com a nossa diferencial de x elevado a mais 1. Nisso eu consigo encontrar a família de funções cuja integral dá x elevado a a. Eu vou melhorar esse a aqui porque ele parece um 9, né? Que é da x elevado a a. Ok? Mas a gente precisa pensar que essa condição não é sempre verdade. Né? Essa função aqui, ela é definida para a diferente de menos 1. Ok? Então, para o caso particular em que o a é igual a menos 1, a gente tem uma situação diferente. A nossa situação é a seguinte: eu quero encontrar a integral de 1 sobre x dx. Isso é o nosso x elevado a menos 1. Ok? A gente usou, assim como a gente usou a fórmula que a gente usou que o nosso d de x do cosseno de x é igual a menos seno de x. A gente usou isso. A gente também usou que nosso d de x de x elevado a n mais 1 é igual a n mais 1 vezes x elevado a n. Uma parte importante da integração sempre vai ser lembrar de algumas derivadas que são fundamentais, tá? Fórmulas de algumas derivadas que são fundamentais. As funções trigonométricas são derivadas fundamentais, a exponencial são derivadas fundamentais. Todas aquelas que a gente usou
na parte de derivadas, de diferenciação, a gente está tratando de algumas derivadas que são fundamentais. Nesse caso, né, a fórmula que a gente precisa lembrar e que a gente já conhece é que a derivada da função ln do módulo de x é igual a 1 sobre x. Ok? Então, se a gente usar essa fórmula, a gente encontra imediatamente que isso aqui é ln do módulo de x mais 1. Não, mais c, né? Mais c. Essa fórmula a gente já viu que funciona, né, para o nosso ln de x não negativo, né? Essa fórmula é definida só para funções positivas, né? O ln não aceita valor negativo, né? Então é essa a conclusão. O valor absoluto não muda, né? Nada quando o nosso x é maior ou igual a zero. A gente pode fazer um double check, né? Então a gente precisa checar, né, a fórmula quando x é negativo, para ver se vale, né? Em outras palavras, a gente tem que diferenciar o nosso ln de módulo de x. Então, vamos fazer isso aqui para conferir se isso aqui é verdade. Se a gente diferenciar o nosso ln de módulo de x, eu estou tratando na condição em que o nosso x é negativo, né? Para a condição que o nosso x é negativo, o nosso módulo de x toma a função menos x, né? Porque aí fica menos com menos, né? E aí a gente vai ter o nosso mais. Essa condição é para x menor que zero, tá? E aí a gente pode aplicar, né, a nossa regra da cadeia. E aplicando a regra da cadeia, a gente chega que isso aqui é igual a 1 sobre menos x vezes d dx vezes menos x. Ok? E isso nada mais é, né, esse d dx de menos x é menos 1, né? E aí então a gente vai ter menos 1 sobre, vou fazer assim, ó, menos 1 sobre menos 1 sobre menos x. E isso, a nossa conclusão é que isso dá 1 sobre x. Então, de fato, a gente está tratando de módulo porque vale para x negativo também. Se a gente, no gráfico, né, a gente pode ver que essa função ela tem uma inclinação 1 sobre x. Né? Se a gente verificar, por exemplo, o nosso gráfico de ln de menos x, né, a gente vai ter uma coisa assim. Certo? Vai ter uma coisa mais ou menos com essa cara. E se a gente pegar a equação no ponto com y igual a zero, né? Ponto x igual a menos 1, ele vai ter uma inclinação. Acho que a inclinação está muito pronunciada. Alguma coisa mais assim. Okay? E aqui nesse ponto ele vai ter uma inclinação assim. Tá? Se a gente for comparar, né, o nosso gráfico, né, da nossa derivada, que é o nosso 1 sobre x, a gente vai ter né, 1 sobre x nesse quadrante, a gente vai ter de fato uma coisa assim. Né? E por essa casa aqui, mais ou menos, a gente vai ter um valor negativo. Né? É coerente com o que a gente está esperando.
Outro exemplo, né, que a gente pode recorrer do que a gente já conhece sobre derivada de funções mais fundamentais é o seguinte: se a gente for fazer a nossa integral da função secante ao quadrado de x, ok? Então, se a gente olhar lá na nossa tabela de derivadas que a gente conhece como derivadas fundamentais, a gente vai ter que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x, ok? Então, a conclusão é que isso aqui, se a gente olhar na tabela, vai ser tangente de x mais uma constante, tá? Outra integral que não é tão fácil assim batendo a cara, mas ela tá, né, entre as derivadas fundamentais que a gente tratou, é a integral da função 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx, ok? Uma forma alternativa de ver essa integral é se a gente colocasse o dx aqui no lugar desse 1, existem essas duas notações, tá? Isso é consistente com a ideia de que o dx é uma quantidade infinitesimal e pode ser tratada como qualquer número. Então, é razoável a gente poder escrever assim. E a gente precisa lembrar, né, isso também está entre as nossas derivadas fundamentais, que a derivada da função arcseno, ou seja, a inversa do seno de x, é o quê? 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado, ok? Então a conclusão é que essa integral vai ser a função arcseno de x mais uma constante. Mais uma integral que está entre as tabeladas, né? A integral de dx vezes 1 mais x quadrado. E a mesma coisa, isso aqui a gente está tratando da função arctangente, tá? De x. Então, se a gente lembrar, né, das nossas derivadas mais fundamentais, a gente acaba resumindo as funções, resumindo as nossas integrais a combinações, né, de integrais mais fundamentais. E, bom, eu quero entregar então por último um teorema importante. Vamos lá. Teorema. O teorema diz o seguinte: se a nossa f' de x, a grande, né, é igual a nossa antiderivada, a derivada da antiderivada for igual a f de x, e a nossa g' de x for igual a nossa f de x, ok? Então, a nossa antiderivada f vai ser igual a nossa antiderivada g mais uma constante. E aí você pode me dizer, beleza, mas e se elas forem iguais? Bom, aí a constante é zero. Então, tá ok. Então, em outras palavras, uma vez que a gente encontrou uma antiderivada de uma função, a gente pode encontrar qualquer outra antiderivada se a gente adicionar uma constante. E como é que a gente prova isso, né? Então, como é que a gente prova isso? Se a gente tem a condição que a nossa f' é igual à nossa g', então
a nossa f' menos a nossa g' é igual a zero. Então, eu vou fazer isso em mais etapas, né? Essa f', eu pulei, né? Vamos fazer direitinho. Então, a derivada da nossa diferença das funções, que eu estou olhando para essa situação aqui, tem que ser igual a derivada das duas de dentro, né? Vai ser essa situação que a gente tem. Quem que é isso aqui? É a f. Isso aqui é zero. E a gente lembrar que, pelo corolário do teorema do valor médio, quando a gente tem uma função cuja derivada é zero, então essa função é uma constante, né? Então a consequência é que a nossa g de x menos a nossa f de x é igual a uma constante. Então, se a gente reorganizar a nossa situação, né, a gente pode reescrever. Isso implica que a nossa g de x é igual a f de x mais uma constante. Ah, mas aqui você escreveu o contrário. Tudo bem, a constante muda de sinal. Não tem problema. É uma constante, a constante está nos reais, a constante pode ser positiva ou negativa, né? Então, isso não é muito importante. Isso é um fato... esse teorema é importante, né? Ele é a base do cálculo. A razão porque faz sentido fazer cálculo para tudo, né? Esse teorema vai dizer que se a gente sabe a taxa de variação de uma função, a gente pode encontrar qualquer outra coisa, qualquer coisa sobre a função, exceto o nosso valor inicial da constante, né? E isso, bom, com a introdução da ideia de antiderivada, eu quero deixar um exercício. E o exercício é o seguinte, né? A gente, todas as regras da diferenciação, quando a gente está tratando da condição f' de x, né, é igual a f de x, tudo isso corresponde a regras de encontrar antiderivadas f de x para alguma função f de x. Então, a ideia a primeira a gente tem que encontrar, tá, a gente precisa encontrar o que é a inversa, né, da antiderivada que dá a regra inversa da soma. Então, tá um pouco confuso, eu vou escrever, né? É encontrar uma antiderivada cuja as derivadas, encontrar duas, né, antiderivadas, uma para f e uma para g, cuja situação nos dê a nossa essa aqui é a nossa ideia, a nossa regra para a derivada de soma, né? A nossa pergunta, né, para a gente encontrar a antiderivada em que não, a regra da soma da antiderivada, ok? Se a gente integrar isso aqui em dx, qual que é a regra, né? E a segunda questão, para eu vou escrever para integrais, tá?
E a nossa B, né, é encontrar a regra que é correspondente ao produto das antiderivadas, né? A gente viu que para a nossa condição em que de regra que a gente está querendo derivar o produto de duas funções, a gente aplica a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, isso aqui é a nossa regra para derivadas, né? Eu quero saber como que a gente vai aplicar isso para integrais. Ok? Então, exatamente eu quero saber a nossa antiderivada para isso. Bom, era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.